Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa Casa Seara de Jesus. Essa é a nossa 27ª aula do Básico 1. E vamos então agora, antes de começar o nosso estudo da aula de hoje, pedir a Deus, nosso Pai, que nos oriente na nossa explanação de hoje e nos dê a intuição necessária para que a gente possa absorver ao máximo que pudermos deste conteúdo e que nós possamos aprender e com a nossa intuição, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, recebendo do mais alto toda a energia positiva para que nós possamos assim compreender melhor todos os ensinamentos que vamos receber nesta apresentação. Que Jesus nos acompanhe então na nossa aula de hoje. Graças a Deus. Bom, essa é uma aula do Básico 1. É a 27ª aula da casa deste ano. Nós vamos falar na parte A sobre a criação. Vamos falar sobre formação dos seres vivos, formação dos mundos e dos seres vivos, pluralidade dos mundos. E na parte B nós vamos falar há muitas moradas na casa de meu Pai, que é uma fala de Jesus, que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sempre comenta quando nós falamos de diversas moradas, nós sempre lembramos de Jesus falando essa frase. Formação dos mundos. Quando a gente fala de formação dos mundos, a gente fica pensando como será que se deu a formação do universo, como será que se deu a formação de cada planeta. E nós não temos esse conhecimento a fundo, Nós ainda não temos uma compreensão exata de como tudo isso aconteceu. Então o livro ele vem nos mostrando um pouquinho dessa história, da formação dos mundos, segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer uma aula hoje baseada no Livro dos Espíritos e na Gênese Espírita. Então, lá no comecinho já da nossa aula de hoje do livro, do Básico 1, ele diz assim: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Allan Kardec abre o capítulo 3 do primeiro livro com o questionamento. E aqui a questão assim, quando ele fala o capítulo 3 do livro 1, ele está falando do livro dos Espíritos. Por quê? O livro dos Espíritos está dividido em 4 partes, em 4 livros. Então ele fala capítulo 3 do livro 1, ou seja, a primeira parte do livro dos Espíritos que vem falando sobre a criação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 37, ele pergunta assim: o universo foi criado ou existe por toda a eternidade como Deus? E a resposta dos Espíritos ele não pode ter feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser sua obra. Se o universo existisse, se nós tivéssemos uma compreensão de que o universo existisse de toda a eternidade como Deus, não seria obra de Deus, porque já estaria aí, poderia existir já antes de Deus, ou, Deus poderia ter sido criado depois do universo, então Deus não seria Deus e o universo não seria obra de Deus. E também ele fala aqui, o universo compreende tudo que existe na infinidade dos mundos que vemos e que não vemos, porque nós temos compreensão de uma pequena parte do universo, não de toda. Nós ainda não temos o conhecimento, nós não temos ciência para entender toda a criação de Deus, nem o alcance de nossos produtos eletrônicos, vamos dizer assim, de toda a nossa ciência, de toda a descoberta que existe científica, para entender além daquilo que nós já conhecemos. Ainda não temos
condições para isso e também ainda não está no momento de nós entendermos tudo. Lembra que lá atrás Jesus falou para nós que muito ainda haveria de se dizer, mas Ele não ia dizer tudo naquele momento porque nós não teríamos capacidade ainda de entender devido à nossa pequenez ainda no entendimento da compreensão. Não que nós não somos capazes de um dia compreender, mas naquele momento nós não teríamos condições de entender. E exatamente isso acontece com a ciência. A ciência ela vai fazendo descobertas de acordo com a capacidade que nós temos de compreender e de receber essas novas descobertas. Então, o plano espiritual, a misericórdia de Deus, vai nos dando aos poucos o conhecimento de que é necessário para nós, de acordo com o nosso crescimento, com a nossa evolução moral, nossa evolução intelectual, a nossa evolução em toda a parte, né? Física, espírita, tecnológica, todo tipo de progresso. Então, conforme nós vamos nos capacitando, nos melhorando, nós vamos recebendo novas orientações. Então, como ele fala, os astros e os fluidos, né? Lembra que a Rita Furin, semana passada, ela falou dos fluidos na aula dela. Então, tudo que existe, tudo que permeia o universo, né? Que a gente compreende. Então, tudo que existe no universo, que nós já temos conhecimento, ele fala de tudo isso. Então, o que nós compreendemos agora, que todo o universo que nós já estudamos, que nós já temos capacidade de entender o que é obra de Deus. E aqui, Deus é o Criador de tudo, porém, nós somos co-criadores. E aqui nós temos um exemplo, vamos dizer assim, de uma cocriação, né? É uma pequena mandala e nós vamos imaginar que o núcleo dessa mandala, o miolinho dela, seria Deus. Seria Deus. E o restante dela, toda essa expansão que está em volta do núcleo, é o universo, é a criação do nosso Pai. Então ele vai criando infinitamente, incansavelmente, ele não para de criar em nenhum momento. Então essa representação aqui mostra para nós que nós não temos a capacidade de imaginar até onde vai a criação, né? Porque a gente percebe nessa imagem que ela começa num núcleo muito pequeno e aí ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo e até sumir da nossa compreensão, das nossas vistas. Assim é o universo. Mas o centro de tudo é Deus. É Ele quem está no centro de toda a criação. Então, Deus é uma energia, a gente pode pensar assim. Deus é um espírito que cria incessantemente, também a gente pode pensar dessa forma, porque nós não ainda detemos em nosso conhecimento o que seria exatamente Deus, né? Nós não sabemos, então nós personificamos Deus. Às vezes a gente coloca ele lá como um velhinho de barba branca, que mais parece o Papai Noel, né? Que é o que a gente tem compreensão, é o que a gente ainda pode compreender. Então a gente acaba personificando, muitas vezes humanizando Deus, porque nós não temos essa compreensão. Mas aqui a gente pode imaginar assim, essa expansão do universo e esse núcleo como sendo Deus, como a energia primeira de toda a criação, de tudo que se tem conhecimento, de que compõe o universo neste momento, para a nossa compreensão deste momento. Os mundos são formados pela condensação da matéria disseminada no espaço, e é aqui a gente lembra mais uma vez, né? A condensação da matéria, então tudo que se condensa, que fica sólido, né? Então a matéria primeira de todas as coisas lá, né? A causa primeira de todas as coisas é Deus. Porém, nós temos o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, que condensada forma as estrelas, os astros, os planetas, os cometas e tudo mais que compõe o universo.
E aí são as estrelas, os planetas, os satélites, né? Os astros, os cometas, as galáxias e as nebulosas. Então, tudo que nós temos compreensão de que seja sólido é uma condensação da matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, de onde tudo se deriva. Deus é a causa primária e o fluido cósmico criado por Deus é de onde tudo se deriva para formar os corpos e tudo que há no universo. De modo geral, os mundos habitados podem ser classificados em 5 categorias distintas: mundos primitivos, de expiação e provas, regeneradores, felizes e divinos. São 5 categorias aqui, dentro da nossa atual compreensão e dentro daquilo que Kardec trouxe na codificação para nós. É claro que deve, em outros sistemas, existirem outra compreensão de classificação de mundos, mas a nossa compreensão nesse exato momento, até agora, é essa. Compreensão de 5 classificações, que compõem primitivo, expiações e provas, regeneradores, felizes e divinos. É o que está na nossa codificação e é o que importa para nós nesse momento. A proposta do Big Bang foi sugerida primeiramente pelo padre Georges Lemaitre, quando propôs uma teoria que o universo teria iniciado repentinamente. E aí vocês me perdoem se eu não conseguir falar direito, né, o nome do nosso irmão aqui. Mas aqui nós precisamos pensar o seguinte: essa proposta do Big Bang é uma teoria que diz que tudo começou do nada. Houve-se então uma grande explosão, né? Uma explosão muito grande, de onde tudo se originou. Mas o que causou essa explosão? Porque uma explosão, para ela acontecer, tem que existir ali alguns elementos químicos, né, para que haja o atrito entre eles e aconteça uma explosão. Por exemplo, se nós quisermos estourar uma bombinha de São João na época da festa junina, nós não temos que causar um atrito do palito do fósforo com a bombinha ali para ela poder explodir, né? São os elementos da pólvora com o atrito ali daquela lixinha que fica ali na caixinha do fósforo, que a gente faz assim, e aí então acontece uma pequena explosão, que é aquela explosão da bombinha da festa junina. Então, para ter acontecido uma explosão tão grandiosa como essa, não foi do nada. Aconteceu porque houve o atrito de alguns elementos que estavam circundando ali pelo espaço. E pela lei de atração, não é? Se atraíram e aconteceu então a tal da explosão, que nós conhecemos como Big Bang. Mas não pode ter sido do nada e nem repentinamente. E aqui nós temos uma representação que os cientistas criaram para mostrar para nós como teria sido essa explosão do Big Bang, né? Se caso ela tivesse acontecido aí por acaso. Ou não, também, né? Vai depender muito de como a gente vai estar apto a entender essa questão, de quanto a gente vai estar aberto para entender a questão de se foi repentinamente ou se não foi, se teve uma outra força por trás disso tudo. Então vamos imaginar mais uma vez aqui nessa imagem, como a gente fez com aquela pequena mandala, que o núcleo dessa explosão tem uma energia ali muito poderosa. Então a lei de atração agregou todas essa energia que existia já no espaço, porque nós temos a matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, de onde tudo se deriva ali, né? Falando da matéria. Então, existe uma energia no núcleo dessa imagem. Vamos dizer que aqui realmente seja a explosão do Big Bang.
Então tem uma energia ali no núcleo. E quem comanda toda essa energia do núcleo desta imagem? Porque tem a lei da atração. Todos os componentes que causaram a explosão foram atraídos por esta lei, que é uma lei divina. E quem comanda toda essa orquestra de leis naturais que nós já estudamos aqui na nossa casa, Seara de Jesus? Tem uma causa por trás disso tudo. Qual é a causa que está por trás disso tudo? Vamos deixar essa pergunta para responder lá na nossa sala de aula? Vamos esperar que todos se lembrem das aulas passadas? Para nos dizer qual é a causa que está por trás de toda essa manifestação de energia que existe no universo? Então, não vamos responder. Vamos deixar para que a gente discuta isso lá em sala de aula. Os cientistas acreditam em uma matéria primitiva agrupada através dos átomos, que formam os mundos e os corpos de todos os seres vivos. E aí, aqui mais uma vez, que formam, eles acreditam, os cientistas acreditam que existe uma matéria primitiva, que nós conhecemos na doutrina espírita como fluido cósmico universal, que também a Rita falou bastante sobre isso na aula passada, que é a matéria de onde deriva todas as outras matérias. Então, nós já sabemos disso. Existe o fluido cósmico universal, de onde toda a matéria é derivada, e que aí, quando se agrupa, condensa-se, e aí forma-se os corpos celestes, forma os corpos de animais, os seres vivos, da natureza, animais, plantas, minerais, tudo é derivado do fluido cósmico universal. Então eles já sabem que existe essa matéria, eles ainda não dão o mesmo nome que nós damos, Kardec acrescenta que a matéria cósmica primitiva encerrava todos os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. E aí, isso aqui é muito interessante, porque o que o Kardec acrescenta ainda além do que os cientistas já acreditam que existe? Ele acrescenta que a matéria cósmica primitiva, que é o fluido cósmico universal, encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Isso é fascinante, porque ele compreende aqui, e ele coloca aqui nesse trechinho, que não existe um único universo. Ele fala de todos os universos. Quando a gente fala universo, a gente tem a impressão de que a gente tem um único universo, que vem de uno, universo. Mas nós não temos, nós já sabemos que não, que existem universos paralelos. Nosso irmão aqui na casa, o Sr. Manuel, ele costuma sempre falar nas palestras, enquanto tinha nossas palestras lá em cima, que o mundo espiritual, ele está tão próximo de nós, só que nós ainda não conseguimos perceber com os olhos físicos, mas que se a gente faz assim, a gente está no plano espiritual, e a gente faz assim, a gente está no plano físico. Ou seja, ele com essa fala, ele quer nos dizer que existe, o mundo aqui, olha, dimensões diferentes num mesmo lugar. Ou seja, dimensões não é a mesma coisa que universos, Então, assim, dentro do nosso planeta existe dimensões diferentes. Mas no universo, vamos colocar no universo, no espaço, existem universos diferentes. E cada universo desses, pela compreensão que a gente pode ter aqui desta colocação de Kardec, é que em cada universo existem outras dimensões diferentes também dentro deles. Então, é uma questão muito maravilhosa para que a gente
possa compreender, que a gente possa ser instigados a estudar um pouco mais essa matéria, entender um pouco mais ela, porque ela nos chama muita atenção. Essa questão de que Kardec coloca de todos os universos, abre um leque muito grande de oportunidades de conhecimento, de aprendizado, que a gente pode se aprofundar conhecendo um pouco mais da Gênese espírita, né? Onde ele vai discorrer sobre isso e nós vamos encontrar detalhes e informações mais aprofundadas lá. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche em aglomerações ricas de estrelas mais ou menos condensados, onde o céu astral ainda não brilha, é substância primitiva em que residem as forças universais, de onde a natureza tirou todas as coisas. O fluido cósmico, o fluido universal, né? Então é isso. Em tudo que tem no universo, tudo que permeia o universo, está preenchido por essa matéria primitiva. E essa matéria, ela vai se condensando de acordo com a necessidade do local onde ela se encontra. Se há necessidade de se criar um planeta ali, Deus, é claro, por trás de toda dessas leis naturais, ele vai delegando aos cristos planetários que isso vá se formando e que novos povos, né, novos planetas sejam povoados, que imigrações aconteçam de um planeta para outro, mas para que isso aconteça é necessário que se criem novos corpos, né, celestes. Então vai se criando novos planetas, novas luas, novas galáxias e tudo mais. Então tudo que a gente compreende como fazendo parte do universo. E nós, é claro, mais uma vez, não temos a compreensão do todo. Não temos a compreensão do todo. Mas podemos imaginar, ter uma pequena noção de como é tudo isso. E aí, quando a gente fala do fluido universal, a gente começa a perceber que é dele que tudo acontece. É a partir dele que toda a criação começa, né? Deus cria o fluido cósmico universal e do fluido cósmico universal toda a matéria começa a derivar. E aí o céu é o limite. Formação dos seres vivos. Por meio dos germes que se encontravam latentes no planeta e encontrando um ambiente propício, estes começaram a germinar. A formação dos seres vivos partiu do caos, pela própria força da natureza. Então, mais uma vez, né, a natureza age o tempo todo. O nosso planeta, antes da formação dos seres vivos, né, propriamente conhecido por nós, vamos falar aí dos reinos mineral, vegetal, animal e, dentro da doutrina espírita, o hominal. Então, antes que tudo isso se formasse, existia já os germes, não é? Latentes aqui no planeta. Quando o planeta é criado já toda a atmosfera para que se desenvolva a vida nele. Aqui, falando propriamente do nosso planeta Terra, a vida como nós compreendemos. Vida orgânica, né? É a partir dos germes. E aí a natureza vai fazer a sua parte, né? Então o planeta fica quente, depois fica frio, depois fica quente de novo, depois resfria de novo, e isso vai criando um ambiente para que toda a vida comece a germinar na Terra. E essa questão a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 43. Lembrando aqui, meus irmãos, que todos os livros da codificação derivam do Livro dos Espíritos, né? Por isso que o Livro dos Espíritos está dividido lá em 4 partes.
livro 1, 2, 3 e 4. Cada parte do livro vai falar sobre um determinado assunto e discorrer sobre este assunto. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 43. Mas, se quisermos nos aprofundar mais ainda sobre a criação, a gente vai encontrar na Gênesis. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram seres vivos, apropriados ao estado do globo. E aí não apareceu logo de cara, lógico, o homem. Foram aparecendo seres vivos que poderiam viver no planeta como ele estava naquele momento, do jeito que o ambiente permitia. Então, se a gente o homem chegasse no planeta, no mesmo instante que o planeta começou a ficar propício para a vida orgânica, talvez a gente não teria sobrevivido, né? O homem não teria sobrevivido porque o clima não era propício para esse tipo de matéria, de vida orgânica que é o ser humano. Mas a vida orgânica é no sentido dos germes, das bactérias, né? Dos vírus. E aí então começa a surgir a vida. Apareceram os vírus e com eles surgem o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas. Então começa já a ter uma certa organização ali, né? Da matéria que existe ali já dentro do planeta. Sustentado pelo recurso da vida que na bactéria e na célula se constitui do líquido protoplasmático, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue que se alimentará no reino animal. Olha essa informação. Que coisa mais linda! Ele está colocando aqui para nós, e isso nós vamos encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 4. Ele está nos dizendo aqui que, sustentado pelo recurso da vida na bactéria e na célula, vai chegar um momento que a vida orgânica começa a se alimentar na clorofila, né? Então a gente passa primeiro pelo mineral, depois pelas plantas, né? Pelos vegetais. E aí o que acontece? A vida orgânica começa a se alimentar da clorofila, né? Que é aquela parte lá que dá a corzinha verde lá na folhinha, que o sol ajuda a formar e tudo mais. E isso precede a constituição do sangue, que depois, mais tarde, a gente vai precisar da nossa sobrevivência. Olha que informação mais preciosa e mais rica. Então, a gente não veio assim, chegamos aqui no planeta e já temos uma constituição orgânica humana com sangue nas veias e tudo mais. Não, a gente começou a estagiar nesses reinos, né? E aí a gente estagiou no reino vegetal, e aí a planta, né? Ela tem lá a clorofila, e aí revela-se lá também um átomo de magnésio em cada molécula que está ali estagiando. Então, quando se mistura, unem, né, a clorofila ali com um átomo de magnésio, vai ter uma nova transformação na vida orgânica, onde lá na frente, no reino animal, vai se tornar então a constituição do sangue, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais parecida aqui com o que a gente está acostumado a ver. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui do povoamento da Terra, né? Falando aqui da pessoa de Adão. Kardec explica que a chamada raça adâmica foi uma das últimas raças a surgirem na Terra, com a missão
auxiliar no desenvolvimento do planeta. Então, lá na Gênesis ele vem explicar um pouquinho mais sobre essa questão da raça adâmica, né, chegando no planeta, por ser uma raça um pouco mais evoluída das que já existiam aqui no nosso planeta. Ela vem com uma missão para auxiliar na evolução, no desenvolvimento do planeta. Segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações. E não é imigração aqui do planeta para o planeta, não. É imigração de um outro planeta de um planeta para outro planeta. Ou seja, de uma outra esfera para a nossa esfera. Ou, se assim o quisermos, uma dessas colônias de espíritos vindo de outra esfera que deu nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão. Então, uma raça mais adiantada do que a que já existia no planeta, das que já existiam no planeta, faz essa viagem planetária, né? Vem até o planeta, não como eles estavam lá, né? Eles encarnam aqui para ajudar a alavancar o planeta no seu desenvolvimento. Ela é apta às artes e à ciência, né? E ela não passou pela infância intelectual. Por que ela não passou pela infância intelectual como o homem que nós conhecemos na Terra, que vem lá, né? Vamos começar lá das cavernas, para ser mais próximos de nós aqui. Pela caverna, depois vai aprendendo a lidar com o fogo, depois vai fabricando suas ferramentas, depois aprende a plantar, depois aprende caça primeiro, depois aprende a plantar, e assim por diante na nossa caminhada evolutiva no planeta. Não, eles não precisaram passar por esse processo todo para chegar no planeta. Eles já tinham conquistado essa evolução. Então, eles não passaram por essa infância que nós conhecemos aqui no planeta, que nós viemos lá, né, do macaco e tal, vamos dizer assim. E nem passando por todo esse processo de aprender a dominar a vida física no planeta, né? Dominar o fogo, ter todas as criações que nós tivemos, todas as invenções que tivemos até chegar aqui. Eles já chegaram com o conhecimento que trouxeram de lá. Porque a gente já aprendeu que o espírito ele não regride intelectualmente. Ele pode sim, dentro do planeta, não se comportar como deveria se comportar e desarmonizar o ambiente onde ele está. E aí ele é retirado daquele planeta, porque ele já está atrapalhando a evolução do planeta, vamos dizer assim, mas ele é evoluído intelectualmente ao máximo já daquele planeta. E aí, como ele não se comporta ali, ele começa a atrapalhar a harmonia do planeta, ele é levado para um planeta menos evoluído do que aquele que ele está. Porém, toda a parte intelectual que ele conquistou no planeta dele, continua com ele. Ele não perde, o espírito não regride intelectualmente. Ele leva todo o conhecimento dele para um planeta menos evoluído, ajuda esse planeta menos evoluído a passar de patamar, né, na sua constituição, no seu desenvolvimento, e também aprende a parte moral. E aí, com a dificuldade do outro planeta, ele começa a desenvolver a parte moral que ele deixou de desenvolver no planeta de origem dele. É assim que a gente percebe que muitas vezes pessoas extremamente inteligentes de moral muito baixa, né? Por isso que a gente sempre fala aqui na casa, a parte moral nem sempre se desenvolve junto com a parte intelectual. É raro isso acontecer. A maioria de nós aqui no planeta Terra, vamos falar do planeta Terra, que é onde a gente vive, desenvolve primeiro a parte intelectual e depois a parte moral. Espíritos, na questão 47, a espécie humana está entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Kardec faz essa pergunta, né? A espécie humana está dentro da organização, né, dos elementos orgânicos do nosso planeta? E aí os nossos irmãos respondem sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer que o homem foi formado
do limo da terra. Por quê? Porque nosso corpo físico, ele é formado pelos elementos que existem no planeta, no nosso planeta. Então, nós aqui na Terra não podemos ter um corpo muito mais sutil, porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Ele está na segunda escala daquela escala que nós vimos de 5 categorias, né? A primeira é mundo primitivo. Nós estamos na segunda escala, que é provas e expiações. Então, nós vemos aqui que cada planeta tem a sua matéria própria, derivada do fluido cósmico universal, de onde tudo que está no planeta deriva desta matéria. O nosso corpo físico também. E aí, então, deu-se, né? Como a gente costuma ver as pessoas falarem que do pó viestes, para o pó voltará, é uma verdade, porque nós somos feitos da mesma matéria que o planeta. Por isso, mais um motivo para cuidar do planeta, deixar o planeta bonitinho, limpinho e sempre organizado, sem poluição, né? Sem jogar lixo na rua, todas essas coisas que a gente já está acostumada a ouvir por aí. Aí vem a diversidade das raças, né? Ele fala um pouquinho aqui da diversidade das raças na questão 53. Os espíritos respondem a Kardec que o homem surgiu em diversos pontos do planeta, ou seja, ele não apareceu num único ponto. Em vários pontos do planeta o homem surgiu, né? E não surgiu pum, como a gente acabou de ver, né? Os germes estavam latentes e foram se desenvolvendo até chegar no homem. E aí, essa é uma das causas da diversidade das raças, né? Então, assim, como cada ponto do planeta tem um clima diferente, cada, vamos dizer, tribo que vivia nesses pontos tinha uma característica diferente da outra. A tribo do norte tinha uma característica diferente da tribo do sul, e assim por diante. Então, o que acontece? Depois o homem ele se dispersou pelo planeta, né? Com o tempo. E aí houve a mistura das raças. E com a mistura das raças surgiram-se um novo tipo de raça. Uma raça nova, uma raça diferente, né? E aí, por isso que nós temos uma diversidade tão grande no planeta de raças diferentes. Uns mais altos, mais baixos, uns mais morenos, outros mais claros, uns negros, os brancos, né? E assim por diante. As culturas muito diferenciadas uma da outra, né? Em alguns locais já bem fundida, né? Agora, ainda mais com a globalização, já se fundiu bastante as culturas, mas em vários pontos a gente vê o quanto é diferente uma cultura da outra. A gente começa a ver até pela alimentação, né? E a maneira de agir, muitas vezes, também. Cada clima dá origem a um tipo específico de povo, vamos dizer assim, que é o que está dizendo aqui na questão 53. Na questão 54, Kardec pergunta: se a espécie humana não procede de um só homem, devem deixar por isso? Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? E aí ele diz: não é porque a gente não veio de Adão, de um único homem, que a gente vai deixar de ser irmão. Por quê? Porque todos os homens são irmãos em Deus, são animados pelo mesmo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar a palavra literalmente. Não é porque nós, de agora em diante, não acreditamos mais que Adão e Eva foram quem povoou a terra, que nós vamos deixar de achar que nós somos irmãos. Nós somos irmãos porque somos criados por Deus. Somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos todos irmãos, porque somos todos filhos do único Pai. É um único Criador. Então, somos todos irmãos, continuamos sendo os irmãos, né? Independente de acreditar ou não que somos filhos de Adão e Eva, né? Na doutrina espírita,
não cabe mais esse pensamento de acharmos que somos filhos, que Adão e Eva foi quem povoou todo o planeta, né? Seria praticamente impossível. Praticamente não, impossível, né? Pluralidade dos mundos. Na questão 55, Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha essa pergunta. Todos os globos que circulam no universo, no espaço, são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe, eles falam, longe, como crê o primeiro em inteligência e em bondade e perfeição. Ou seja, se a gente continuar achando que a última bolacha do pacote, vai demorar mais ainda para crescer moralmente e evoluir, porque nós não somos. Primeiro assim, que a última bolacha do pacote está sempre quebrada, né? Então não é nem melhor ser a última bolacha do pacote. Mas existem outros mundos mais elevados que o nosso moralmente e organizados materialmente também. Por isso nós não somos os seres mais inteligentes do universo e nem perfeitos. E não é que a gente não vai ser, nós vamos ser, nós estamos caminhando para isso, porque o progresso é o nosso final. Como ele fala lá em cima, olha, na questão 54, todos os homens são criados animados pelo mesmo espírito e tendem ao mesmo fim. Então nós vamos chegar no lugar que todos os outros que estão na nossa frente já chegaram. Na 56, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum. E agora, se tudo deriva do fluido cósmico universal, como que fica? Se tudo deriva do fluido cósmico universal, por que os globos não são iguais? Por que não são parecidos? Por que a vida física orgânica desses planetas não é igual ao nosso? Mais uma questão para nós respondermos lá na sala de aula. Vamos deixar essa pergunta em aberto. Então, eles respondem que não são iguais, que os mundos não se assemelham, mas a gente vai se questionar por que não, se tudo deriva do fluido cósmico universal. Essa é uma questão muito importante, a gente precisa questionar. Na 57, Constituição Física dos Mundos, né? Então, Kardec pergunta: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á, tem uma organização diferente os seres que os habitam? Então, se os planetas não são iguais, os seres que os habitam também não são iguais? Em um planeta e no outro? Sem dúvida, eles respondem. Como para vós, os peixes são para as águas e os pássaros para o ar. Então, assim, os peixes e os pássaros convivem conosco aqui no nosso planeta, mas não são iguais a nós. A constituição deles é diferente da nossa, porque os pássaros voam e os peixes vivem na água e nós na terra. Apesar da gente entrar na água de vez em quando e subir lá para cima também, mas não é como eles fazem, com a constituição do peixe e nem com a constituição do pássaro, né? Nossa constituição física é diferente. Então eles falam que essa é a diferença do povo de um planeta para o outro planeta, constituições diferentes, orgânicas. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência, que é o progresso. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo seria, porém, duvidar da sabedoria de Deus. Essa é mais uma questão para a gente pensar. Se nós sabemos, né, que não somos, sabemos assim, entre aspas, porque muitas vezes a gente ouve dizer e ainda fica duvidando, né, achando que imagina que no outro planeta tem vida, acho que tem vida só nesse planeta, porque ninguém nunca provou que tem, não é? Então, assim,
Se nós continuarmos acreditando que existe vida somente no nosso planeta Terra, que é um dos menores planetas que a gente tem noção já, né? Do nosso sistema aqui, da nossa galáxia. Não vamos nem falar do universo inteiro, vamos falar só do nosso sistema solar, nem da galáxia. Vamos falar do sistema solar, que nós conhecemos. O nosso planeta não é um dos maiores. Se nós imaginarmos que ele é o único que comporta a vida, nós estamos duvidando da sabedoria de Deus. Porque Deus não faz nada inútil. E nada que Deus cria é vago, é vão, é por acaso, ou é só um enfeite. Não existe isso na criação de Deus. Tudo na criação de Deus tem um propósito. Deus coloca a sua bondade e misericórdia em tudo que Ele faz. Nada foi criado só para a gente ficar apreciando. Tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. Aqui na 58, Kardec pergunta: os mundos mais afastados do Sol são privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra para eles apenas como uma estrela? Então, assim, se os mundos que estão mais afastados do Sol são privados de luz e de calor, uma vez que o Sol parece para eles só como uma pequena estrela, como é para nós, algumas estrelinhas miudinhas, né? E aí ele fala assim: não, credes, pois, que não existem outras fontes de calor além do Sol? É isso? Na criação de Deus não existe outras fontes de calor além do nosso Sol, que é um dos menores que existe pelo que nós já conhecemos? E não considerais em nada a eletricidade que em certos mundos tem um papel que desconheceis? E muito mais importante que sobre a Terra? Nós sabemos aqui, estudando na doutrina espírita, que tudo é eletricidade, né? Eletromagnetismo, né? Às vezes você chega perto de uma pessoa, dá um choque, não é? Tudo tem eletricidade, né? Então, assim, não existe outras fontes de calor no universo? Como assim não existe? O universo é tão grande, tem lugares que a gente não sabe nem dizer como que é. Então, seria mais uma vez duvidar da sabedoria de Deus achar que a única fonte de calor no universo seria o nosso Sol. E aqui nós trazemos uma imagem do nosso sistema solar, só do nosso sistema solar, não é da nossa Via Láctea. Então, assim, imagine que entre todos os planetas do sistema solar, em cada pontinho branco desse que está ali entre um planeta e outro, ou um asteroide, qualquer que seja um outro corpo, uma lua que esteja circundando ali em torno do nosso Sol. Em tudo isso existe energia. Energia. Por mais longe que esses planetas estejam do nosso Sol, existe energia em torno dele. Energia. Todo tipo de energia, inclusive energia que a gente não faz nem ideia que exista. Mas existe energia em tudo no universo. Então, independente de ter ou não ter um Sol diretamente irradiando luz e calor sobre este planeta, ele tem a sua fonte de calor, com certeza, e de luz. Porque Deus não colocaria ninguém na escuridão, nem num lugar onde não existisse uma fonte de calor para que esse ser pudesse sobreviver lá. Ou então a gente estaria comparando o universo com um umbral criado pela nossa mente, que é aquela questão que a gente, quando pensa no umbral, a gente pensa num lugar escuro, sem luz, sem calor, lamacento, né? Deus não cria essas coisas. Quem cria essas coisas assim, esquisitas, somos nós, é a nossa mente. Nem umbral foi criado por Deus. O umbral foi criado pela mente humana, né? Então, não existe nada que circunde o universo que não esteja também envolvido por uma energia amorosa, uma energia magnífica que emana de Deus. Então, entre cada corpo celeste, por menor que ele seja, existe ali uma energia circulando aquele corpo celeste. E aqui nós vamos
ver na nossa parte B, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Jesus falou para nós assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Pois que depois que me tenha ido, e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus já falou para nós lá atrás: existem muitas moradas na casa do meu Pai. Não se preocupem, porque nós estamos aqui momentaneamente. Quando nós saímos daqui, nós vamos para um outro local preparado para nós também. Porque Jesus nos disse que não nos abandonaria e não se perderia nenhuma ovelha do seu rebanho. Enquanto for necessário, vamos estar aqui, neste ambiente. Quando não for mais necessário, nós vamos passar para um estágio mais evoluído um pouquinho, de acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade. Não com a vontade do Criador, porque a vontade do Criador é que todos nós estejamos bem na nossa evolução e evoluindo rapidamente. Mas, de acordo com a nossa vontade, a gente trava um pouquinho essa caminhada, né? A gente vai colocando obstáculos, empecilhos no meio do nosso caminho. E aí nós vamos demorando um pouquinho para chegar nos lugares. Mas o lugar está preparado, né? Uma vez perguntaram para o Chico: Chico, e se o nosso planeta acabar? Se acabar mesmo depois de 2000, né? Que tinha essa crença. Como que vai ser? Ele respondeu simplesmente assim: Deus vai preparar outro lugar para nós, não se preocupe com isso. Então, assim, no universo tem um lugar preparado para cada um de nós, de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa evolução, com o nosso merecimento, com o nosso trabalho, né? Com o nosso esforço. E aí nós vamos caminhando cada dia mais. Diferentes categorias de mundos habitados. Mundos inferiores, onde a existência é totalmente material. Nos mundos inferiores, que são os primitivos. Mundos intermediários. Mistura o bem e o mal, que é o nosso de provas e expiações. Mundos superiores. O bem predomina sobre o mal. Então, mundos regenerados, né? Já está melhorando, o andar da carruagem aí já está um pouco melhor. Ainda podemos classificar os mundos em mundos primitivos, como já falamos, expiação e provas, regeneração, felizes, celestes ou divinos. Então aqui, celestes ou divinos é onde estão os Cristos, né? Onde a gente ainda tem que galgar bastante para chegar. O mundo de regeneração, que é para onde a Terra está caminhando para se tornar, é um mundo de transição entre provas e expiações e mundos felizes, aonde a alma humana começa a descansar um pouco da batalha que nós travamos entre o bem e o mal e recuperamos as nossas energias para dar prosseguimento na nossa caminhada. Vamos dizer que é um mundo de repouso, onde a gente vai refazer as nossas energias. No mundo de regeneração ainda existe o mal. Porém, neste mundo, de acordo com o caminhar da humanidade, o bem já começa a prevalecer em cima do mal, né? Já começa a aparecer mais do que o mal. O mal já começa a ficar mais tímido neste estágio de evolução dos mundos. E por isso ele é um mundo de transição, porque aqui nos mundos felizes já não existe mais o mal, e no mundo celestes e divinos menos ainda, né? Aqui, meus irmãos, para nós encerrarmos a nossa explanação, nós vemos aqui Cristo, que é o nosso governador do planeta Terra. Foi ele quem formou o nosso planeta. Jesus criou, junto com os engenheiros siderais, né, que trabalham com ele, os irmãos que ajudam na criação, que quando nós nos tornamos espíritos evoluídos, quando nós nos tornamos um Cristo, nós temos a capacidade de manipular a matéria primitiva
e criar novos mundos. Então Cristo, né, que é um dos Cristos planetários, ele tem essa condição de criar novos mundos. E foi ele, com a ajuda dos irmãos siderais, né, engenheiros siderais, que trabalham com ele, formaram o nosso planeta. Então Jesus conhece todas as leis que regem o nosso planeta. Todas as leis químicas, físicas, né, científicas que nós falamos hoje e que estudamos, Jesus conhece tudo isso. Então, ele podia fazer todas aquelas coisas que ele fazia, né, que nós considerávamos como milagres, que as curas, né? Ele sabia como manipular o fluido do nosso planeta para transformar ali naquele instante, regenerar as células do corpo físico para que o corpo ficasse limpo da doença, da lepra, de acordo com o pensamento de quem estava recebendo o tratamento ali naquele momento. Então Jesus, ele é esse criador, ele é co-criador, né? Co-criador, Jesus é co-criador, assim como todos nós somos co-criadores, porque somos filhos de Deus. E Jesus é um co-criador num estágio mais elevado, ele já consegue fazer esse tipo de trabalho. E nós, a nossa missão na Terra é trabalhar em nós a nossa ética, a nossa moral, cada vez mais, nossa parte espiritual, para que um dia nós nos tornemos também auxiliares de Deus para ajudar na criação. E aí, assim, trabalhar junto daqueles irmãos que estão ainda nos planetas mais primitivos, precisando de auxílio, precisando de ajuda, para crescer também moralmente, espiritualmente, materialmente, e aí um ajudando o outro. É um intercâmbio planetário, vamos dizer assim, para que todos nós possamos um dia estar diante do Criador como trabalhadores, como auxiliares da grande obra de Deus. Hoje nós vamos ficar por aqui, vamos nos ver lá no Google, né, na sala de aula do Google, para responder as duas perguntas que ficou no ar. E responder também, eventualmente, alguma outra pergunta que os nossos irmãos vão colocar lá. E já vamos agradecendo a participação de todos e desejar a todos uma boa semana, que o nosso Pai Maior nos auxilie, que nós possamos acalmar as nossas mentes e ouvir a intuição dos nossos irmãos que nos orientam na nossa caminhada, que são os guias espirituais, que Jesus e o Criador designou para nos ajudar. Toda a gleba de espíritos superiores que trabalham com Cristo na formação de todas essas maravilhas, que eles possam também nos dar a mão nos momentos que a gente mais necessitar. E acima de tudo, meus irmãos, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, porque toda dificuldade que nós estamos enfrentando, ou que já enfrentamos, ou que ainda vamos enfrentar, vai passar, porque tudo na nossa vida é passageiro. A única coisa que não é passageiro na nossa existência é o nosso próprio espírito, que é imortal. E para isso nós precisamos ter fé, confiança em Deus e trabalhar sempre. Fiquem todos com Deus e que Jesus os acompanhe sempre.